Agora vamos falar de depressão. Depressão, existem dois tipos de depressão. A depressão exógena e a depressão endógena. A depressão exógena ou reativa é o que afeta a maioria das pessoas. E a sua principal característica é que ela é causada por situações traumáticas que são difíceis de lidar, como o luto, uma demissão, traumas psicológicos como abuso sexual, estupro, violência física ou psicológica, fim de um relacionamento, um divórcio, uma traição. Estes fatores, estas situações, podem levar uma pessoa à depressão. Se a gente for analisar, quando chega a essas situações na vida da gente, muitas vezes a gente não está preparado. E aí, o dia que chega, a gente desaba. Por exemplo, o luto. Na pandemia, teve muito luto, gente. Ninguém estava preparado para aquele tanto de morte. Ninguém estava. Teve família que perdeu pai, mãe, filho. Foi uma situação muito difícil para todo mundo. Todo mundo, assim, perdeu algum parente próximo, algum amigo, alguém da família. Foi muito difícil de superar. Até hoje. E quem perde, né, uma pessoa, um ente querido, é difícil. É muito difícil a gente superar isso. E também a questão do desemprego. Muita gente não consegue lidar com isso, com essas situações. Pessoas que têm traumas psicológicos. É difícil a gente se livrar, né, de traumas que você sofreu. Você não consegue, assim, do dia para a noite, esquecer tudo. Também, né, um fim de um relacionamento, um divórcio. Não é fácil o divórcio, gente. Machuca, uma parte ou outra, sai machucada, né? E ninguém, nem nós cristãos, estamos preparados para essas situações. Ainda que nós conhecemos a palavra, mas a gente não está preparado. E a gente precisa o quê? Se preparar para o dia ruim. Porque o dia ruim, irmãos, vai chegar. Mais cedo ou mais tarde, o dia ruim vai chegar. E nós precisamos estar o quê? Preparados para este dia. Porque nós sabemos que em todas as situações, Deus está conosco, Jesus está conosco, caminhando conosco. Nós devemos, em todas as situações, glorificar a Deus. Porque para nós é muito fácil a gente ir lá no médico e falar, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Aí o médico passa remédio para você e está tudo certo. Só que não adianta. É um efeito assim, sabe? Passa aquilo ali, mas surgem muitos outros problemas. Nós vamos ver isso ainda. Então, essa depressão, ela é mais fácil de ser diagnosticada. Porque tem uma situação que causou. E aí eu não sei lidar com isso. Aí eu vou caminhando, quando eu vejo, eu estou numa depressão profunda. Aí eu não quero fazer mais nada, eu já estou triste, eu já entreguei. E muitas pessoas acabam se entregando e não procuram ajuda. E depressão tem cura. Assim como qualquer outra doença, ansiedade tem cura. Depressão tem cura. O problema, igreja, é que hoje, diante de toda essa crise que nós estamos vivendo, e que tem sido falado, até mesmo na igreja, e eu tenho orado para o Senhor me capacitar para que eu continue falando na igreja. Eu não estou preocupada em ter que falar lá fora. Eu quero falar na igreja. Porque o problema existe. Tem problema. E vai continuar tendo. Eu não vim aqui para falar para vocês que a vida é flores. A vida não é flores, igreja. Dói. A vida, muitas vezes, nos machuca. Ela nos atropela. E eu quero que vocês estejam cientes de que se ainda não chegou coisa ruim para você, desculpa, irmãos, mas vai chegar. A gente não pode negligenciar isso na igreja. E vocês sabem por que tem muitos cristãos doentes dentro da igreja? Porque isso aqui não é falado. Porque o que se tem falado na igreja
É que tem um Jesus que ele te ama. E aí eu concordo. Só que eles estão dizendo que esse Jesus só te dá coisa boa. E Deus pode permitir coisa ruim na nossa vida. Aí essas pessoas só estão escutando coisas boas. Como? Você é um vitorioso. Você vai conquistar. Você é grande. Você é gigante. Quando, na verdade, nós, sem Jesus, não somos nada. Aí é fácil falar de Jesus para as pessoas. Mas a gente precisa falar a verdade. E Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu vou passar com você. Porque não adianta, igreja, pregar um evangelho que só te dá coisas, que só te coloca lá em cima, que só te coloca no pedestal. Não é esse evangelho que Jesus nos apresenta. A gente precisa, igreja, estar alicerçado na palavra. Jesus, ele nos disse que nós tenhamos uma vida em abundância. Mas essa abundância que Jesus está dizendo não são coisas materiais. Não são riquezas, não são glórias. É uma vida plena em Jesus. É uma vida alicerçada em Jesus. É essa vida que Jesus está dizendo. É isso que Jesus nos diz. Buscai primeiro o reino, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas primeiro me busca. Primeiro Jesus, depois as outras coisas. Porque no dia que chegar o dia mau, você vai glorificar Deus. No dia que a doença chegar, você vai glorificar Deus. O dia que você perder o emprego, você vai glorificar Deus e vai dizer: Senhor, o Senhor abriu, o Senhor fechou, e eu creio que o Senhor vai abrir outra. E se ele não abrir, ele continua sendo Deus e você continua glorificando. Não para de glorificar, não. Morreu alguém muito querido, está doendo. Dói, irmãos, eu sei que dói. O luto dói. Senhor, me ajuda. Está doendo. Chora nos pés de Jesus. Jesus não aguenta mais, não. Mas tenha certeza que Jesus está contigo. Não deixe que Satanás lance mentiras na sua mente. Porque é isso que ele quer. Ele quer nos derrubar falando mentira. Porque essa é a função dele. Então, quando eu tenho uma depressão que é causada por alguma situação, tenha fé, irmãos. Porque a depressão, ela pode ser curada com remédio. Ela pode ser curada com fé e terapia, irmãos. Faz terapia. Tem gente que não quer pagar a terapia, porque é coisa supérflua. Aí na hora que está lá no poço, aí lembra, né? Eu podia ter feito terapia. Mas eu preferi comer pizza. Eu preferi ir no McDonald's. Quando a gente está com algum problema, a gente precisa primeiro procurar ajuda. E reconhecer que a gente precisa de ajuda. Então, essa depressão aqui, eu sei o que é. Eu estou nela por causa disso. Mas vai passar. Vai passar. O dia mal passa. Passa. O dia mal passa. Nem que seja por um tempo, para você respirar, pegar um fôlego, para chegar outra coisa ruim. Porque é assim, a vida do crente é assim. Não é? Parece que o crente vive na prova. E é uma bênção. Sai uma, chega outra. Parece que está tanto de luta, é só luta. Mas a gente não pode desistir. Essa depressão aqui, irmãos, é uma depressão, é aquela mais complicada. Por quê? Porque aquela outra depressão é causada por alguma situação externa. Eu sei que eu tenho ela, eu vou lá no psicólogo, se precisar, eu vou no psiquiatra. Eu não estou conseguindo lidar com essa situação. O psicólogo vai te ajudar, a terapeuta cristã vai te ajudar. E se for preciso, o psiquiatra vai te ajudar, dando um remedinho para você, se precisar. Tá certo? Existem pessoas que Deus deixou na terra, que são os médicos, os profissionais, para ajudar a nossa vida.
Para ser mais fácil. Se precisar tomar remédio, igreja, toma remédio. Eu estou com arsenal de remédio. Você passou. Estou aqui, ó, dopada de remédio. A dor até passou. Uma dor no braço que eu vou te falar. Até passou aqui agora. Que passa pelo menos na apresentação. Depois eu Pachelol. Chegar lá, o Pachelol. Não foi? Ontem eu fui no pronto-socorro. Falei, pastor, né? Tá aguentando de dor, porque o remédio acabou, só pego compra com receita. Tive que ir lá no pronto-socorro, me dar um remédio que eu estou aguentando de dor. Aí me passou um monte de remédio. Eu falei, glória a Deus. Pronto. Estou pronta, armada para a guerra. Pode vir, inimigo. Você queria me derrubar? Agora eu vou te derrubar. Glória a Deus pelos remédios, uai. Tomei os remédios, estou boa. Toma remédio. O médico passou? Toma remédio. Se foi o médico que passou, não negligencie. Toma seu remedinho. Remedinho é uma bênção. Estou até feliz agora, que eu lembrei do braço, que eu estou nem sentindo dor. Depois vai voltar tudo de novo, mas amém. Essa depressão aqui, irmãos, ela é uma depressão que é causada por excesso ou falta de substâncias que nós mesmos produzimos. Tá certo? O nosso corpo é uma máquina. E está ligado aqui em tudo. É cérebro, coração, intestino, corrente sanguínea. Tem várias coisas aqui que é ligado uma à outra. Mas se tiver um negócio aqui estragado, vai dar problema. Tá certo? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem algumas coisas que são chamadas de neurotransmissores. E esses neurotransmissores, eles produzem substâncias que nos ajudam a viver em relação aos nossos sentimentos. A gente não fica feliz, chora, sente dor, tá certo? Tudo isso está correlacionado. E é tão legal isso aqui, irmãos. Eu estou orando assim, Senhor, me coloca aí para estudar, eu não sei o que o Senhor quer. Mas estou gostando demais de estudar isso aqui. Porque os nossos sentimentos e emoções não são impulsos nervosos. Elas são químicas. Tá? E o que eu falei, se houver deficiência ou excesso, pode dar problema para nós. E aí, esses neurotransmissores, eles são chamados de noradrenalina, dopamina e serotonina. Os irmãos já devem ter ouvido falar nisso aqui. Esses hormônios aqui, nós produzimos eles, tá certo? Os cientistas já fizeram estudos. Se eles tiverem algum mau funcionamento, alguma coisa vai aparecer para nós. Só que a gente não sabe. Então, por exemplo, situações como crises de choro, isolamento social, tristeza profunda, pensamento suicida, falta de apetite, insônia, sentimento de inutilidade, eu não valo nada, sentimento de desesperança, falta de prazer, fadiga, cansaço, falta de ar, irritabilidade, lentidão dos movimentos e da fala. Então, esses sintomas aqui, se você tiver com algum deles e esses sintomas persistir, é porque você pode estar com alguma deficiência ou algum excesso dessas substâncias. E aí é fácil de saber por quê? Porque não tem nenhuma situação aparente que te deixou triste, tá certo? Ninguém morreu na sua família para você ficar triste. Seu namorado não te deixou para você ficar chorando. Seu marido não te largou. Você não ficou desempregado. Está tudo bem na sua vida. Está tudo bem. Não tem nada de errado na sua vida. Tá certo? Nada de ruim aconteceu. Mas você está sentindo uma tristeza muito grande. Você só quer ficar deitado. Você só quer chorar. Alguma coisa está errada, entende? Então, se acontecer alguma coisa nesse sentido, eu tenho que procurar saber por que eu estou assim. Por que eu só quero ficar deitado, eu não quero conversar com ninguém, eu não tenho mais prazer em nada. Alguma coisa não está funcionando bem em você, entende? Então, aquela depressão que você está, mas você sabe por que você está depressivo, é mais fácil de tratar ela. Porque eu vou pedir ajuda, mas eu sei por que eu estou assim, tá certo? Só que essa aqui, a gente não sabe. Mas aí a gente tem que procurar ajuda para saber. Você tem que ir no psicólogo, você tem que ir numa terapeuta. Olha, eu estou com isso aqui, mas eu não sei o que é. Eu só sei chorar. Eu não tenho prazer mais em fazer nada. Então, tem algum problema, tá certo? Então, esses hormônios aqui, cada um deles tem um funcionamento. A noradrenalina, ela regula a atividade cerebral, influenciando na atenção, no foco, na concentração, sentimento de alegria, motivação, prazer.
A dopamina, ela controla os seus impulsos. A serotonina, ela equilibra as suas emoções, como alegria, tristeza, nível de ansiedade, irritação. Eles têm uma função. Então, se algum deles não estiver funcionando bem, eu preciso procurar ajuda. Eu preciso saber o que está acontecendo. Então, o chefe da ONU, o que ele fez? Ele ressalta que a saúde mental é vital para a humanidade, para uma vida plena. É um direito humano fundamental e deve ser incluída na cobertura universal de saúde, no SUS. O governo ele tem que oferecer tratamento psicológico para nós. Só que, igreja, é muito complicado, porque quando você tem um problema mental, para que o psicólogo ou o psiquiatra saiba o que você tem que contar o que está acontecendo com você, contar o seu contexto histórico, os problemas. Um psicólogo, para ele ter um diagnóstico de você, para saber realmente, você precisa o quê? De um acompanhamento. E no mínimo, irmãos, é 1 hora para conversar com você, para saber. E o SUS tem essa disponibilidade de psicólogo e psiquiatra. Você fica na frente deles 1 hora. Se mal a gente consegue marcar uma consulta, a gente não consegue. É muito difícil as pessoas terem esse tratamento adequado. O governo, ele pode até sim fazer uma multitarefa, mas atender a população a gente sabe que não é fácil, porque até para as outras coisas a gente sabe que é muito difícil a gente ter um bom atendimento no SUS. O chefe da ONU falou, mas até o governo cumprir, aí é complicado. Porque nós deveríamos ter um tratamento pelo governo, mas nós não temos. A realidade é essa. Aqui é os problemas de uso de antidepressivos e ansiolíticos. Aqui é a história de quando surgiu o primeiro antidepressivo. Tá? Ele foi feito lá em 1987, surgiu o primeiro antidepressivo. Foi feito nos Estados Unidos, um laboratório americano, que desenvolveu uma pílula chamada Prozac, denominada pílula da felicidade. Essa pílula aqui é para regular o seu humor. Aqui é os dados que, quando surgiram esse primeiro antidepressivo, havia 20 milhões de pessoas com problemas psicológicos e que tomavam remédio. Quando esse remédio ele foi elaborado em 1988, né? Nesse período, foram 40 milhões de pessoas que começaram a tomar esse remédio. 10 anos depois, aumentou para 120 milhões de pessoas tomando esse antidepressivo. Os Estados Unidos, ele gastava 800 milhões com o antidepressivo. Veja bem, irmãos, olha só a gravidade da situação. Era 800 milhões. 2 décadas depois, passou para 50 bilhões de pessoas usando antidepressivo. Tipo assim, meu problema está resolvido, vou tomar remédio. E não está. Aí aqui, irmãos, a gente vê que o uso de medicamentos, tanto ansiolíticos como antidepressivos, tem aumentado muito. E o problema é o uso indiscriminado. Muita gente usando sem passar por um médico. Pode passar. Só que o problema de você tomar esses remédios sem ser prescrito pelo médico são os efeitos colaterais. Por quê? O que acontece? Qual é o problema maior? As pessoas hoje têm algum problema psicológico, tá certo? Aí eu estou com algum problema. Aí ela não quer saber de tratar o seu problema fazendo, por exemplo, um acompanhamento terapêutico, psicológico. Ela já quer ir direto no remédio, tá certo? E aí o que acontece com a questão do SUS para nós? A gente chega lá no SUS, no psicólogo, ele mal olha na sua cara. Eu estou dizendo porque eu já tive depoimento de pessoas. Olha, eu estava com crise de ansiedade, eu não estava dormindo. E eu fui lá no psicólogo, 5 minutos. Ele só me deu um encaminhamento para mim no psiquiatra pegar o remédio, porque o psicólogo não pode receitar remédio, tá certo? 5 minutos. Nem olhou na cara da menina. Ela falou assim, Daiane, eu cheguei lá, eu achei que o psicólogo ia conversar comigo, eu ia falar, né, o que acontece comigo. Não, eu cheguei lá e falou, o que você... eu tô com crise de ansiedade, tô isso e aquilo. Não, eu vou te encaminhar para o psiquiatra.
Aí ela foi lá no negócio, né, para marcar, para fazer. Só tinha daqui 60 dias. Ela falou, eu vou morrer ou então eu vou ficar doida. Porque daqui para 60 dias para mim ir no psiquiatra, ou se eu vou tomar remédio, sei lá, né? Aí é que está o problema. Porque você pode resolver o seu problema o quê? Conversando. Fazendo um acompanhamento, né? E talvez você nem precisava tomar remédio. Só que aí esses efeitos colaterais é muito perigoso, muito perigoso. Tem os remédios que, por exemplo, ele vai tratar aquilo que você tem, mas ele vai causar muitos outros problemas. E aí, ao invés de você resolver um problema, você arruma outros. E os principais problemas do remédio, sabe o que é, igreja? Tem alguns remédios, pode passar. Aqui, ó, quando se deve tomar os antidepressivos? Os antidepressivos, eles devem ser tomados quando você tem um quadro crônico, algo muito sério, que não consegue resolver fazendo um acompanhamento psicológico. Porque talvez o problema é no seu organismo. Aí você precisa tomar um remédio para que produza. Só que em muitos casos, eu acompanho um psiquiatra muito renomado lá em São Paulo, né? Pego muita informação, inclusive, com ele. Ele fala que muitos problemas das pessoas, elas não precisavam de tomar remédio. Ela precisava fazer um acompanhamento, conversar. E precisa conversar, irmão. Sabe o que está faltando? As pessoas conversar, as pessoas não querem conversar mais. Sabe? É lógico que eu estou falando conversar com a pessoa certa, ir no psicólogo, ou procurar um terapeuta. Eu estou falando para você conversar com qualquer pessoa, porque tem problema que você não pode contar. Tem problema que é muito coisa íntima sua. Você não pode sair por aí contando, não. Você tem que procurar o profissional. Mas procurar o profissional para ele resolver seu problema, saber, eu preciso tomar remédio, ou só um acompanhamento vai resolver. E aí o médico, o doutor, Marco, ele fala, eu não passo remédio para os meus pacientes, mas faça uma força-tarefa, pelo menos, para fazer um acompanhamento com um terapeuta ou um psicólogo, né? E aí você vai ter mais chances de resolver o seu problema psicológico sem tomar remédios e ter efeitos colaterais. E um dos efeitos colaterais, aqui, ó, irmãos, os efeitos colaterais são inúmeros. Olha ali o tanto. Ó, perda de apetite, sonolência, impotência sexual, tremores, nervosismo, calafrios, boca seca, pensamentos suicidas, ataques de pânico, alucinações, convulsões. Então, todos esses efeitos colaterais, se você toma um remédio que você acha que vai curar aquilo que você precisa, vai te trazer inúmeros problemas. Quando eu estava estudando, eu vi, pode passar, por favor, um rapaz de 30 anos. Ele era deprimido, aí procurou e tal, começou a tomar remédio. E aí, o que aconteceu? Deu problema. Ele hoje não funciona mais. E aí ele fala, antes eu era deprimido, mas eu funcionava. Aí o rapaz falou assim, 30 anos, irmãos, é muito novo. Aí depois que tomou os remédios, acabou. Não tem vida mais sexual. Não tem, acabou. Ele falou, e agora? Não tem remédio para voltar. Aí é engraçado, né, irmãos? Porque eu pensei, antes você ficasse deprimido. Mas está vendo a gravidade da situação? A gravidade da situação? É isso, irmãos, a gente precisa ter cuidado. Esse rapazinho aqui, ó, o que acontece? Ó? Não nos alertaram sobre os efeitos colaterais. Esse menino toma remédio antidepressivo desde os 14 anos, que ele tinha problema de aceitação, não gostava dele, sabe? Aí ficou com depressão, aí a mãe levou, fez todo o tratamento. E aí ele começou a tomar remédio e tal. E aí tudo bem, fazendo um acompanhamento, tomando remédio, né? Quando ele completou 18 anos, o médico trocou o remédio dele, tá? Só que quando você está tomando um antidepressivo, que você troca o remédio, existe uma possibilidade, o remédio anterior, eliminar aquilo do seu organismo e até adaptar o outro, tá certo? Aí o que acontece, irmãos? O médico não avisou desses efeitos. E aí, o que aconteceu? Ele se suicidou. Porque de trocar um remédio para o outro, né, ele teve tipo uma recaída. E aí, nesse momento, a mãe, achando que estava tudo certo, porque a mãe falou, se o médico tivesse falado que poderia recair, eu teria, né, ficado com ele, eu não teria deixado ele sozinho, né? Porque até o remédio adaptar no seu organismo. E aí a mãe lamenta, nós não nos alertaram, né, sobre os efeitos. E aí, esse impacto, infelizmente, dessa mãe perder seu filho. Eu vou passar um videozinho aqui para vocês, a gente já encerra, tá bom? E amanhã a gente continua sobre a espiritualidade.
como a espiritualidade pode nos ajudar a vencer a ansiedade e a depressão. E hoje, os médicos já reconheceram que a fé é importantíssima para a cura da ansiedade e da depressão. Rapidinho, o vídeo é 2 minutos, e aí eu já finalizo, tá bom, pastor? CNN, Sinais Vitais, Dr. Carlinho Entrevista. Vamos falar sobre saúde mental e espiritualidade, com 2 psiquiatras, Dr. Alexander Moreira Almeida e o Dr. Wagner Gattas. Muito obrigado. E agora vamos ao vídeo com a Carol Marcelino. A busca por qualidade de vida tem se tornado uma prioridade para muitas pessoas, especialmente em tempos de incertezas, estresse e correria. Um aspecto que vem ganhando destaque nesse contexto é a relação entre espiritualidade e saúde mental. Evidências apontam que pessoas que se dedicam a práticas espirituais, como meditação, yoga ou até mesmo a participação em comunidades religiosas, têm menores níveis de ansiedade e depressão, afetando a saúde mental e, consequentemente, também a física. A prática regular de atividades espirituais desenvolve resiliência, permitindo que os indivíduos enfrentem melhor os desafios da vida. Segundo o estudo da Universidade de Harvard, ir à igreja ao menos uma vez por semana pode reduzir a mortalidade de 20% a 30% em um período de até 15 anos. No Brasil, a espiritualidade é um tema que reflete a diversidade étnica, religiosa e social da população. Para muitos brasileiros, a espiritualidade vai além das tradições religiosas. Envolve a busca por significado, conexão e bem-estar. De acordo com o último censo do IBGE, o Brasil tem mais templos religiosos do que hospitais e escolas somados. Apesar disso, a lei que garante assistência religiosa a pacientes em hospitais só foi promulgada no ano 2000. De lá para cá, tem crescido o interesse da ciência em estudar a relação entre espiritualidade e saúde. Como parte deste mesmo entendimento, o Brasil dispõe da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que oferece 29 procedimentos terapêuticos, todos pelo SUS e muitos baseados em conhecimentos tradicionais, como yoga e fitoterapia, por exemplo.